Bem-vindo à aula de formação de trabalhos acadêmicos da disciplina de Introdução à Pesquisa Científica. Vamos tratar dessa estrutura e formatação dos trabalhos acadêmicos. As normas, tanto para o conteúdo dos trabalhos quanto para a forma de apresentação desses trabalhos, elas são ditadas pelas normas da ABNT. Você deve estar lembrado, no último encontro nós já mencionamos a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Mas veja, seria bastante difícil para você ter que consultar todas essas normas, não é mesmo? Não se preocupe. A faculdade, o UniÍtalo, vai facilitar a sua vida, ou melhor, já facilitou. Se você acessar o site, você terá contato com o manual de normas. Ele está ali disponível para você no ícone de pesquisa. Procure. Tem esse manual guardado ali no seu arquivo e sempre que pesquisar, eu tenho certeza que ele vai ser muito útil. Mas agora nós vamos tratar desse manual, item por item, para que assim você tenha uma visão geral de como pode, a partir de agora, já caprichar nesses trabalhos que você vai começar a entregar para os seus professores, combinado? Muito bem. Esse manual, lá no site da Ítalo, ele tem o seguinte nome: Manual de Normas para Monografias e Trabalhos Diversos. Então, é conforme nós já tínhamos combinado. Ele vai servir para você fazer os seus trabalhos de conclusão, os TCs, TCCs, PIs, PPIs e também os diversos trabalhos que as disciplinas vão exigir. Independente de ser presencial, ser online, qualquer tipo de trabalho, eu te recomendo que você consulte esse manual. E ele é bem fácil, ele está bem acessível. Muito bem, sempre que se vai formatar trabalhos, é importante pensar na parte externa, que a gente chama de conteúdo, e na parte interna. Os trabalhos acadêmicos, eles estão estruturados de acordo com as normas. E as normas da ABNT definem os chamados elementos pré-textuais, elementos textuais e elementos pós-textuais. Veja, conforme eu já lhe disse, essas regras e essa divisão estão todas dentro do manual e foram determinadas pelas normas. Dentro dele, você vai encontrar facilmente todas essas partes. Os elementos pré-textuais, como eu sempre gosto de salientar para você, atenha-se à questão da palavra pré-textuais, ou seja, antecipa o texto, é que vem antes, combinado? Como elementos pré-textuais, nós temos a capa, a folha de rosto, a chamada folha de aprovação, a errata, a lombada, a dedicatória, os agradecimentos, a epígrafe, o resumo em língua vernácula e o resumo na língua estrangeira. Calma, nós vamos falar cada um deles separado, senão não dá, né, gente? É muita coisa. Cada um deles vamos passar para vocês. Temos também as chamadas lista de ilustrações, lista de tabelas, lista de abreviaturas e siglas e símbolos, bem como o sumário. Voltamos agora a cada um deles. O que é importante destacar é que dentro desses elementos pré-textuais, ou seja, que antecipam o texto, todos eles, de alguma maneira, têm ou uma obrigatoriedade ou não de existência. O que quer dizer isso? Muitos são obrigatórios que você os faça, ou seja, que você confeccione. Outros não há necessidade, fica a seu critério. Tá ok? Então, vamos conhecê-los? O primeiro item desse grupo de pré-textuais é a capa. Você já ouviu falar em capa. Todo trabalho tem uma capa, não é mesmo? Essa capa, ela tem normas específicas para que você faça a sua digitação. Eu te recomendo que você já elabore uma capa, treine, coloque as medidas que estão especificadas no manual e daqui para frente tudo vai ficar mais fácil. Não é sempre que você terá que estar consultando o manual para saber como fazer uma capa. Mas veja, a consulta também não é nada difícil. A capa, ela traz o nome da instituição de ensino, do qual você faz parte, o curso, que tem que ser tudo digitado em letras maiúsculas. E lá no manual existe a seguinte especificação: letras maiúsculas, fonte Arial 14, negrito, espaçamento simples. Depois desses nomes, dessa identificação, vem o nome do autor ou dos autores, que é você, no caso.
você que está fazendo o trabalho. E aí também tem as especificações, letras maiúsculas, negrito, fonte Arial 12. E o título vem em seguida, centralizado na página, é claro. Não se esqueça da estética. Eu vou mostrar para você umas capas. Vai aparecer para você um pouquinho mais para frente. O título, ele também estará em letras maiúsculas, em negrito e escrito em Arial 16. Se você resolver que o seu trabalho precisa de um subtítulo, o subtítulo ele será colocado depois dos 2 pontos, ou seja, ele vem depois do título. E é necessário que você utilize exatamente a mesma fonte do título, ou seja, o Arial 16, o espaçamento também é simples, mas aqui você não vai utilizar o negrito. Seguido ao título, ou seja, no final da página, você vai colocar a cidade que você está fazendo o trabalho, o local onde você está, e vai digitar isso em Arial 14. E abaixo da cidade, você vai colocar o ano. Se for um trabalho acadêmico para entrega para professor, é o ano que você está cursando. Se você estiver fazendo uma monografia, um TCC de conclusão de curso, é o ano que você vai finalizar o trabalho, ok? Também é digitado em Arial 14. Tudo deve estar centralizado. E a capa, ela também precisa rigidamente seguir a configuração de páginas. A configuração de páginas, ela vai seguir os espaçamentos que vou mostrar a seguir para você, tanto no superior, no inferior, quanto na lateral esquerda e na lateral direita. Depois da capa, nós temos a chamada folha de rosto. A folha de rosto segue quase o mesmo padrão da capa, com algumas diferenças. Ela tem o nome do autor, lembra que é você, também, maiúsculo, negrito, fonte Arial 12. Tem o título do trabalho, em Arial 16, maiúsculo, negrito, o sub, Arial 16, negrito, maiúsculo, mas sem o negrito. E ele tem uma diferenciação. Depois do título, ele traz uma frase, uma indicação da natureza e objetivo do trabalho, com o nome da instituição que está sendo entregue, e esse texto deve ser digitado em caixa de texto, justificado, sendo separado em espaço simples, a fonte é a 11 e tem um recuo à esquerda de 7,5 centímetros. O local também deve ser colocado, assim como na capa, e seguir as mesmas orientações, que é o Arial 14 e em negrito. O ano de depósito também é, dependendo do trabalho que você está fazendo, é ou o ano de término da sua monografia, do seu TCC, ou do ano que você está entregando o trabalho para o seu professor. E também será utilizada a fonte Arial 14. Com exceção da caixa de texto, todas as outras informações são centralizadas. Como eu já havia dito, a caixa de texto ela tem um recuo para a direita, com o espaçamento de 7,5. Tá ok? Veja, agora você tem contato com a capa. Eu trouxe um exemplo para você. Tem a capa e a folha de rosto. O que é importante destacar, além dessas medidas, que eu vou mostrar novamente para você, é que tanto uma quanto a outra são obrigatórias nos trabalhos, principalmente nos trabalhos de conclusão de curso. Eventualmente, algum outro trabalho, você não necessite a folha de rosto. Eu indico que todos os trabalhos acadêmicos, independente do grau em que você está trabalhando, está inserido, que você crie tanto a capa quanto a folha de rosto. Veja, a capa que está sendo apresentada, bem como a folha de rosto, elas apresentam exatamente o que eu havia dito anteriormente. Verifique, lá em cima, tem o Centro Universitário Ítalo-Brasileiro, o curso, claro, é um exemplo. Logo abaixo, você tem novamente todas as indicações que foram colocadas para você, como o espaçamento simples, o tipo de fonte, o tipo de letra, se é negrito, centralizado, se é maiúsculo, se não é. Veja, todas as indicações estão seguidamente ao conteúdo, ou seja, na parte superior, na parte do autor, no título do trabalho, e verifique logo abaixo o local e o ano.
foi feito um exemplo e, seguidamente, você tem todas as orientações de como proceder à digitação dessa capa. Do outro lado, você tem a folha de rosto. A folha de rosto, como eu já havia dito, tem praticamente algumas informações da capa, com alguma exceção. Lembra que a caixa está ali. Tem um exemplo ali para que você possa ler e entender qual é o significado do conteúdo dessa caixa. Os dizeres dessa caixa de texto da folha de rosto, eles também vão variar, de acordo com o trabalho que você está elaborando e do curso que você frequenta. Então, ele pode ter uma variação, como por exemplo, trabalho apresentado ao curso de graduação, poderia ser trabalho apresentado ao curso de pós-graduação, ou trabalho apresentado ao curso superior tecnológico, aí depende do seu curso de graduação, de enfermagem, de administração, de ciências contábeis, como parte dos requisitos para avaliação da disciplina, por exemplo, de introdução à pesquisa científica, sob a orientação do professor ou da professora, e o nome do professor ou da professora, bem como a titulação do mesmo. Ou seja, você vai alterar essa caixa de texto de acordo com o trabalho que você precisa apresentar. Tá ok? Quando se trata de uma monografia, ou seja, de um TCC, de um TC, de um PI ou de PPI, há uma mudança dentro do trabalho. Você pode escrever, por exemplo, monografia do trabalho de curso apresentado ao Centro Universitário Ítalo-Brasileiro como parte dos requisitos para obtenção do título de licenciado, bacharel ou especialista do curso tal, sob a orientação do professor ou da professora tal, titulação e nome. Ou seja, aí é necessário que você varie o conteúdo desse texto, tá ok? Seguindo, nós vamos falar da lombada. A lombada é um elemento opcional, diferentemente da capa e da folha de rosto. A lombada, ela será solicitada a sua confecção por orientação do seu professor, coordenador e orientador do trabalho. Normalmente as lombadas, elas são confeccionadas quando há exigência de que o trabalho seja feito em capa dura. São os trabalhos de conclusão de curso. Mas a lombada e o trabalho em capa dura, ele só será exigido pelo seu professor, orientador, coordenador, em comum com a biblioteca. Então, há necessidade de se saber se você fará ou não o quê? Essa edição do seu trabalho lá no final, quando você já for aprovado, para depósito em biblioteca. Então, fica aqui a explicação da lombada, mas ela fica para orientação do seu professor, tá ok? Então, a lombada, ela traz as seguintes informações. Como você pode ver no desenho. A lombada, veja, você está acostumado a ver livros, não é? Os livros na própria biblioteca da sua casa, na estante ou na biblioteca da sua escola, eles são colocados de maneira geral em pé. Aquela parte que aparece, que você está vendo, é a chamada lombada. Conforme você verifica no desenho, ali estão as indicações do que você precisa, caso seja necessário fazer a lombada e a encadernação do trabalho em capa dura, dos dizeres. E os dizeres são aqueles que aparecem no desenho. Ou seja, você precisa o nome do autor, que é impresso de maneira longitudinal, legível, o título e o ano. Essas são as informações necessárias para a lombada. Dentro ainda dos elementos que estamos tratando, os pré-textuais, existe um que recebe o nome de errata. A errata, ela é inserida no original do trabalho, depois que foi impresso. Ela vem logo após a folha de rosto. É uma folha avulsa ou um encartado com indicação das folhas, das linhas em que ocorreram erros dentro do trabalho, seguida das devidas correções. A errata deve estar indicada na lista da seguinte forma. Você verifica o exemplo. Veja
errata. O exemplo mostra folha 32, na linha 3, onde se lê orgonomia, leia-se ergonomia. Folha 53, linha 8, onde se lê Siqueira, 1990, Cerqueira, 1990. Ou seja, foi um erro que foi constatado após a impressão do trabalho e que pode ser comunicado posteriormente, através da errata. Dentro dos elementos pré-textuais, opcionais, nós temos a chamada dedicatória. A dedicatória é opcional. Não há obrigatoriedade de você colocar a mesma dentro do seu trabalho. É um texto onde o autor, você, homenageia ou dedica o seu trabalho a uma pessoa ou a um grupo de pessoas. Veja que eu coloquei uma pessoa ou um grupo de pessoas, não várias pessoas ou vários grupos de pessoas, ok? Os agradecimentos também são elementos pré-textuais e também são opcionais. Também vai separado numa folha, dentro do seu trabalho, não sendo obrigatório. Caso você queira fazê-lo, é um texto onde você faz os seus agradecimentos àquelas pessoas ou instituições que colaboraram de maneira significativa para a elaboração do trabalho. Vejam o destaque que eu lhe dei. Pessoas que colaboraram de maneira significativa com a formatação, não é? A confecção do seu trabalho. Temos também, dentro dos elementos pré-textuais opcionais, uma folha onde é possível você colocar a chamada epígrafe. A epígrafe nada mais é do que uma citação, um pensamento, um provérbio, seguido da indicação da sua autoria. De preferência, o que se recomenda é que essa epígrafe, essa citação, esse pensamento que você vai colocar, que você resolveu colocar, porque é opcional, como já dissemos, ele esteja relacionada com o assunto que você trata no seu trabalho, e não algo totalmente fora do conteúdo do mesmo. As epígrafes também poderão constar das folhas de abertura das sessões primárias, se assim você o desejar. Dentro ainda dos elementos pré-textuais, que são os que vêm antes do texto, nós temos o resumo na língua vernácula. A língua vernácula é a nossa língua, é o português. Você terá necessidade de fazer para os seus trabalhos o chamado resumo. Segundo a NBR é a norma brasileira que vem da BNT. A 14724 de 2011, ela prega que o resumo é a apresentação concisa dos pontos relevantes do texto, fornecendo uma visão rápida e clara do conteúdo e das conclusões do trabalho. Constitui-se em uma sequência de frases concisas, objetivas, mas veja e cuidado, não se trata de uma enumeração de tópicos, ou seja, é um texto. O importante aqui do resumo é que você se atente para a última parte da indicação da norma. São pontos relevantes do trabalho. Fornecem uma visão rápida, clara, do conteúdo e da conclusão do trabalho. Preste atenção nisso. Não se trata de definir o tema ou o assunto que você está tratando. Seguido ao resumo, na língua vernácula, o limite máximo de palavras que são estabelecidos para essa parte do seu trabalho é de 500 palavras, ok? Isso vai fazer com que o resumo ele fique dentro de uma única folha, certo? Também a norma da BNT, a 6028 de 2003, ela estabelece que, após o resumo, deve-se colocar as chamadas palavras-chave. As palavras-chave são aquelas que, numa pesquisa, orientarão a localização do seu trabalho. Ou seja, são aquelas palavras que mais são tratadas dentro de todo o seu trabalho. Se você não conseguir localizar as palavras-chave, procure um bibliotecário da sua faculdade
e o seu orientador também, eles poderão ajudá-lo nessa tarefa. Você agora verifica um exemplo visual de como fica uma folha de resumo. Veja, este é apenas um exemplo. É um exemplo curto, você poderá utilizar o limite das palavras. É apenas para que você verifique a forma, como ele é tratado, como ele é digitado. Atente, ali também estão as palavras-chave. Dentro dos elementos pré-textuais, vimos então o resumo. Depois do resumo, vem o resumo em língua estrangeira, que é o mesmo conteúdo do resumo, só que em outro idioma, em idioma de divulgação internacional. Ele pode ser em inglês, em castelhano e em francês. Ou seja, se ele for em inglês, segundo a norma 14724, é o abstract. Se for em castelhano, é el resumen. Se for em francês, é o résumé. Então, depende de qual a área do seu trabalho, o seu orientador vai conseguir identificar qual é a língua que você deverá transcrever o resumo feito originalmente na língua portuguesa, na língua que você utiliza como vernácula. Você agora está verificando, está conseguindo ver um exemplo de abstract. Da mesma forma, é o anterior, ou seja, aqui também se utilizam o mesmo conteúdo, as mesmas palavras-chave, apenas na língua que você optou com a orientação do seu professor. Dentro dos elementos pré-textuais, também opcionais a que se destacar, nós temos a chamada lista de ilustrações. Temos as listas de tabelas e temos listas de abreviaturas e de símbolos. Todas essas listas, elas são elementos opcionais e o que elas abordam são elementos relacionados em ordem dentro de cada item e listados, seja por quadros, por lâminas, por plantas. Elas devem ser elaboradas apresentando a sua concordância dentro do trabalho, dentro do texto. As listas de abreviaturas e símbolos também são opcionais, ou seja, é uma relação alfabética das abreviaturas e siglas usadas no texto, seguidas das palavras ou expressões correspondentes. Assim também as listas de símbolos, que são elementos opcionais e devem ser elaboradas de acordo com a ordem apresentada no texto. E vejam, não esqueça, as listas de símbolos têm que trazer o seu devido significado. Muito bem, até agora nós falamos sobre os elementos pré-textuais. Vamos dar continuidade no próximo bloco ainda aos elementos pré-textuais, que são, como começamos esta aula falando, o conteúdo que você deverá significar, lembrar para a confecção do seu trabalho. Eu volto daqui a pouquinho, a gente dá uma parada, mas não sai daí.